Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Vocês me pediram muito para trazer uma análise da participação do Iago Martins e o Pirula lá no Inteligência Limitada. Procurei bastante um corte para trazer uma análise para vocês. E quando eu estava quase desistindo porque eu não encontrava nada de interessante, eu encontrei especificamente esse corte onde eles falam sobre o evolucionismo. Esse corte é bastante interessante porque o Iago Martins ele traz um argumento que tenta refutar basicamente o evolucionismo, ou pelo menos mostrar que ele é improvável, acusando uma espécie de contradição performática presente no evolucionismo. Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise lógica desse argumento, ver se ele efetivamente tem o potencial de refutar o evolucionismo, se ele é um argumento forte ou se ele comete alguma espécie de falácia, e se a defesa do Pirula é suficiente para defender o evolucionismo desse argumento. Se esse tipo de vídeo te agrada, deixa o like aqui embaixo para eu ficar sabendo, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos para minha tela. Se você for do Milton Friedman e depois falar comigo, eu vou acreditar em tudo que você falou. A minha posição pessoal é a seguinte, em termos teológicos, que é onde é a minha área de expertise, eu ainda acredito que a leitura de um criacionismo terra jovem parece pra mim, teologicamente, mais provável, exegeticamente. Explica pra gente o que E seria. que Deus criou o mundo em 100 dias. Ah, Ponto. tá. Pra mim, na minha leitura de Gênesis hoje ainda, me parece ainda a leitura textual mais provável. De que a intenção de Moisés era escrever assim. Tá. Mas veja, eu sou convencido também que existem boas leituras possíveis do texto. Porque alguns textos são mais difíceis de serem interpretados, né? Tem muito debate teológico. Em alguns textos bíblicos, no Novo Testamento mesmo, em vários outros lugares, qual é a tua posição aqui? Cara, essa é a minha leitura que eu acho mais provável. Vamos tentar esclarecer aqui o que o Iago disse, para também evitar confusões, como eu já consigo desenhar na minha cabeça diversos equívocos, interpretações equivocadas a respeito do que ele disse. Então ele está dizendo que se ele for analisar a questão do evolucionismo do ângulo teológico, e considerando exclusivamente o texto sagrado, a Bíblia, ele diria que a interpretação mais plausível do Gênesis seria a interpretação literal, histórica, certo? Fatídica de fato. Então, de que aquilo ali, a criação do mundo, Adão e Eva e tudo mais, seria uma descrição de fatos que aconteceram na história. Ele não está, portanto, dizendo já que biologicamente, entre o evolucionismo e o criacionismo é mais plausível ou mais provável. Ele só está dizendo que do ângulo teológico, tá? Ou do ângulo exegético, até mais precisamente. Porém, ele também concede que existem outras possíveis interpretações dessas passagens, e assim ele concede que essas outras interpretações são possibilidades também. Então ele não descarta de todo a possibilidade do evolucionismo. Tá? Como ele acredita piamente como cristão na Bíblia e acha que a Bíblia nunca pode errar, naturalmente, se ele pensasse que a única interpretação possível é a literal, isso implicaria também na negação categórica do evolucionismo como possibilidade, ou pelo menos como fato biológico, certo? Agora, como ele só aponta para a improbabilidade, então, né, ele não está negando a possibilidade de ser evolucionista. Provável e tal, mas tem esse caminho possível. Às vezes eu tô pregando na igreja e eu bato nessas passagens, né? O que eu faço como pastor? Eu digo, olha, esse texto ele pode estar querendo dizer isso, ou isso aqui, tem esses dois caminhos possíveis, não sei qual é, eu acho que esse é melhor, e argumento nesse sentido. Quando eu chego no debate da origem, eu como um teólogo protestante, eu entendo que ainda é a minha leitura mais provável, mas à medida que eu vou lendo outros grandes autores sobre esses assuntos, eu entendo que eu não posso desprezar a grandeza teológica também de quem apresenta posições evolucionárias em Gênesis 1, 2 e 3. Eu estou muito disposto a... Por isso que, se para mim a evidência... Deus pode ser mais criativo do que as pessoas pensam. Pode ser... Se para mim a evidência evolutiva se tornar incontestável, porque para mim, assim, os cientistas dizem, eu acredito porque, sabe? E eu sou meio dualista nesse sentido, né? É uma coisa que para mim ainda está muito em suspensão. Isso vai afetar em zero a minha fé. Eu sei que são os autores, eu sei qual é a leitura de Gênesis, eu sei qual é a percepção do hebraico que está colocada aqui para poder eu ter essa compreensão. Eu vou dizer, se Deus criou esses dois livros, eu não creio que Deus fez a Bíblia, o diabo fez o mundo, sabe? Sei lá, foi uma outra coisa. Deus fez o mundo. Tinha os gnósticos também, alguns gnósticos toda a falavam materialidade isso, né? era demoníaca, uma coisa assim. Tanto que os gnósticos diziam que Jesus não podia ter encarnado, porque a matéria é má. Então Jesus era tipo Até que ele reafirmou o que eu falei, né? um fantasma. Foi a solução deles pro dilema do mal, né? Isso. Então assim, voltando, você perguntou minha posição é essa, né? E pra mim, assim, a partir do momento que eu puder aceitar a evidência evolucionária, pra mim eu tenho mais argumentos pra crer em um Deus que guia as coisas. Até porque é a única coisa pra mim que justifica a ciência. Isso é o design inteligente ou não? É o chamado design inteligente, né? Pra mim é a única coisa que justifica o próprio esforço científico. Porque se a minha mente, e essa é uma coisa que eu penso muito nisso, se a minha mente é fruto de um processo adaptativo, evolucionário,
fruto de mutações aleatórias e de um esforço de adaptação sexual, natural e o que é que seja, em busca de sobrevivência, onde eu estou em busca de comida, estou em busca de fuga, estou em busca de Passar seus genes à reprodução, passar frente. meus genes. Todo o meu processo de construção, de raciocínio, de compreensão do mundo, não foi feito para me dar a capacidade de chegar a grandes questões filosóficas, metafísicas, encontrar uma verdade objetiva complexa acerca de questões difíceis. Foi feito para me dar a capacidade de comer e sobreviver, a fugir do resto é inimigo efeito e tal. colateral. O resto é efeito colateral. E se for efeito colateral, esse é o grande ponto. Como é que eu posso confiar na razoabilidade geral dos sentidos se os meus sentidos não são frutos de um design, mas são fruto de uma pura aleatoriedade? Um acaso que se adaptou. E não se adaptou em busca de verdade objetiva. Talvez sobre achar água e comida, mas não em busca de verdade objetiva num campo científico, filosófico, metafísico sobre o mundo. Se a minha mente não é fruto de um design, se minha mente é simplesmente fruto... Vai deixar, pirula? Não. Não, calma lá. Não, tem que ter um pouco de, né? Vixe. Posso ficar aqui, né? O nosso amigo... Não, eu vou concluir. O nosso amigo Alberto Delisola, quando saiu a notícia, A disse, notícia falou. não gostei. Vai ser um papo de Vai ser comadre. papo de comadre. Eu muita quero gente ver falou fogo. isso. Eu quero ver fogo. Eu quero pelo menos um pouco disso aqui. Mas, Não, pior vamos que não, abordar pior um que o Iago pouco. tava contando, eu tava pensando numa visão conciliatória, mas tudo bem, vai. Mas eu fala. termino. Tá. E essa era uma coisa que o próprio Darwin escreveu. Ele falando sobre a origem das espécies e tal, ele fala... Tem um livro da... Eu li isso no livro da... O Darwin era cristão? O que ele era? Até um determinado ponto era. Depois ele foi deixando. Ele deixou de ser cristão quando a filha dele morreu muito novinha. Não foi por causa da evolução. Não foi por causa da Foi evolução. por causa do sofrimento. Esse sofrimento que ele falou assim, que Deus é este que permite que uma criança de 4 anos morra Entendi. de um jeito horrível, porque foi de tifo, alguma coisa assim. É, um tempo terrível. E aí ele falou, não, esse Deus eu não acredito. E aí que entra a ajuda da fé mesmo, na perspectiva cristã. É aí que é fé. Tá. Né? Darwin ele escreve, se o cérebro humano é fruto, aqui eu tô parafraseando, obviamente, é fruto só de um processo adaptativo do que eram os animais mais primitivos, e aqui eu dou o aspas, porque é muito legal. Ele diz, você confiaria no cérebro de um macaco, mesmo que ele estivesse cheio de certezas? Né? Cheio de convicções? E é aí que se torna a grande pergunta. Se nós somos um cérebro que é fruto de um mero processo adaptativo, cara, pra mim evolução e naturalismo são água e óleo. Dizer, eu sou evolucionista, mas eu não acredito num Deus que guia tudo. Cara, pra mim não dá. Pra mim eu não tenho como crer em um processo evolutivo que gera um cérebro, porque isso aqui fica inócuo. Porque nós somos simplesmente pessoas muito convictas, com cérebros que não são confiáveis pra observar a realidade objetiva do mundo. Mas aí, Iago, aí você... Tá, vamos lá. Vamos analisar primeiro esse argumento que ele formulou, tá? Um argumento bem diferente, realmente um argumento que você não vê tanto. Gostei desse argumento. E basicamente ele tem basicamente a seguinte estrutura, certo? Ele tá apontando, ele tá usando o evolucionismo contra ele mesmo. Então ele tá acusando uma espécie de contradição performática. Já tem um vídeo aqui, vou colocar no card, sobre o que é uma contradição performática. Mas a ideia seria basicamente o seguinte: se eu tenho capacidade racional para defender o evolucionismo, o ato de afirmar que o evolucionismo está correto é contraditório com o próprio conteúdo do evolucionismo, ou, mais especificamente, com as implicações desse conteúdo. Por quê? Essas implicações implicariam precisamente na incapacidade minha de formular uma teoria científica como o próprio evolucionismo. Ou seja, o que a gente tem é o ato de defender uma teoria, portanto de fazer uma proposição, de asserir, é contraditório com o conteúdo dessa asserção, ou, de novo, com as implicações desse conteúdo. É uma acusação de contradição performática. Agora, essa acusação de fato procede. Isso aqui envolve outras questões que não são puramente lógicas para a gente poder chegar numa resposta aqui. Mas eu consigo visualizar uma discussão, certos pontos que poderiam ser discutíveis e poderiam ser mais debatidos. Num primeiro momento, a gente nota que, de fato, a racionalidade humana ela traz, sim, muitas vantagens evolutivas para o homem. O conhecimento científico permite que nós curemos doenças, certo? Permite que nós evitamos a nossa morte como espécie, a morte dos membros da nossa espécie. Permite que nós desenvolvamos tecnologias para a gente conseguir ser um animal mais evoluído. Veja que fisicamente nós não podemos vencer uma luta contra um gorila, contra um leão, mas a nossa capacidade racional permitiu que nós desenvolvêssemos armas, desenvolvêssemos ferramentas, instrumentos que nos tornam o verdadeiro rei da floresta. Então, a nossa racionalidade como um todo, na verdade, ela tem sim implicações
que nos tornam seres adaptativamente superiores, certo? Então existem razões plausíveis para um ser racional ele ter uma capacidade maior de se proliferar e de reproduzir mais e de se conservar como espécie. E é o que aconteceu efetivamente, né? Na história da humanidade ao qual nós temos acesso, o número da população foi crescendo cada vez mais e da população dos outros animais foi diminuindo. Essa é uma defesa possível que um evolucionista poderia fazer. Essa defesa está longe de matar a discussão, pelo contrário, só levanta mais pontos interessantes a serem debatidos. O Iago poderia dizer, por exemplo, que tudo bem, a razão ela é útil para certas questões adaptativas, só que ela não é útil para outras coisas. Por exemplo, o fato de nós discutirmos filosoficamente questões grandes como qual o sentido da vida, o que é a vida, a existência de Deus e coisas desse tipo não seriam fatores favoráveis a uma espécie humana, por exemplo, né? E aí poderia entrar uma outra defesa do evolucionista, que é inclusive o que o Pirula vai fazer aqui, que é defender que essas outras coisas elas seriam efeitos colaterais da racionalidade, ou seja, que tudo isso participa de uma mesma capacidade que é a capacidade racional, e a partir do momento em que você tem a capacidade racional para construir teorias científicas, para desenvolver a tecnologia e a ciência, essas outras coisas são colaterais necessários desse tipo de mente, desse tipo de cérebro. Ou então, por exemplo, que os seres humanos do futuro eles não vão ter esse tipo de crença, eles não vão ter crença em Deus, não vão discutir essas questões que evolutivamente não são tão necessárias, não são tão úteis para a adaptação ao nosso meio. E também, de fato, né, se você for observar, a humanidade está cada vez mais ateia, então existem evidências favoráveis para esse tipo de explicação, certo? Então, no final das contas, a gente nota que é uma discussão bem mais ampla e bem mais difícil, bem mais complexa. Mas é um ponto interessante a ser debatido. Eu acho que, do que a gente teve acesso aqui nesse corte, nenhuma das duas posições pode ser finalizada, certo? Tem muito a ser debatido a esse respeito. Vamos continuar aqui até o final do corte para ver outras contribuições que possam ser feitas a esse respeito. Da limitação do nosso sentido. Nós somos símios, nós somos macacos cheios de certezas. No fim das contas, a gente não pode confiar na nossa própria capacidade de chegar a uma conclusão. Porque o nosso cérebro não foi formado para isso. Ele foi feito para outra coisa. Ele foi feito para sobreviver. Para eu conseguir comer e sobreviver. Mas uma coisa que foi feita para algo pode depois servir para outra coisa. Sim. Você tem uma, sei lá, tipo, putz, tem tantos exemplos que agora vão me fugir todos. Eu vou, desculpa. Vai. A Azulzinha, cara. O Viagra. Era para coração, né? Era para outra coisa. Acho que para as veias. Pressão, Eu acho que era para pressão e virou. Exato, esse é um bom exemplo. Um bom exemplo. Não quero saber por que você então, pensou exatamente nesse exemplo. Eu me entreguei, né? Quantos anos você fez, né? Mas Vai dar, respira aí. Esse é um bom exemplo de exaptação que a gente chama, né? Então, Parabéns, Pirula, o seu melhor exemplo. Veio dele, cara, genial, nunca vou esquecer. Mas nem sempre aquilo que surge por uma questão não pode ser usado para outra. Um monte de exemplo. Exatamente, tem um monte de exemplo. Mas, enfim, eu consigo... Aplicando esse caso, então, a questão da contradição performática, o fato do ser humano conseguir desenvolver teorias científicas evolucionistas, por exemplo, como o evolucionismo, seria um efeito colateral, né? Porque, de fato, evolutivamente não parece ter muita utilidade você saber da existência da teoria da evolução, ou da existência da evolução em si mesmo, tá? Agora, isso seria um efeito colateral do próprio desenvolvimento da racionalidade, né? Esse seria o argumento aqui do Pirula. Ver o mundo perfeitamente como tendo sido, sabe, tipo, como uma razão surgindo como um efeito colateral. Eu consigo imaginar isso daí, inclusive porque você tem os estudos. Aqui, não é exatamente a razão que seria o efeito colateral, certo? Pelo menos naquele ponto de vista que a gente comentou, né, sobre a tecnologia e tal, porque para você desenvolver tecnologias você precisa dessa razão. Agora, a razão para se questionar sobre questões mais filosóficas e mais profundas, assim, existenciais mesmo, digamos, essa aplicação específica da razão seria inútil evolutivamente. Por exemplo, os estudos da Susanna Herculano Hausen, por exemplo, que é uma pesquisadora bem famosa brasileira, que não está mais aqui no Brasil, que ela faz estudos sobre quantidade de neurônios, então ela tenta estudar a proporção de quantidade de neurônios em outros primatas, e depois a quantidade de neurônios em mamíferos não primatas e tal, e aí ela vai vendo isso daí por coeficiente também de cefalização, calculando a quantidade de neurônios. E aí você chega numa conclusão de que você tem uma quantidade X de neurônios que vai te permitir fazer certas coisas e uma outra quantidade que não. Tá.
Uma limitação. A gente tem uma quantidade de neurônio desproporcional mesmo. Ah, é muito a É mais? desproporcional, é muito mais neurônio. E aí você chega e fala, putz, isso daí era necessário para você sobreviver? Porque pra você sobreviver você não precisa de tudo isso. É. Chimpanzé tá muito bem sendo chimpanzé, sei lá, formiga tá muito bem sendo formiga, enfim, os bichos estão muito bem sendo o que eles são, planta, nem cérebro tem. Aqui, nessa visão mais materialista, né? Você adotaria uma posição onde a diferença da inteligência entre um macaco e um ser humano, por exemplo, é meramente quantitativa. Então, a diferença é meramente a quantidade de neurônios. Tá? Então, nesse sentido, aí já abre um pouco mais de margem para objeções do próprio Iago Martins, dizendo que, então, evolutivamente, a gente poderia ter um pouco menos de neurônios, por exemplo, o suficiente para desenvolver teorias científicas, ou melhor, para desenvolver tecnologias superiores, né, e a ciência como instrumento para essas tecnologias, mas não neurônios suficientes para fazer perguntas filosóficas, questões existenciais e tudo mais. Esses neurônios seriam excedentes, né? Mas enfim, essa discussão, esse argumento do Iago Martins suscita diversos questionamentos e diversas discussões muito interessantes. Inclusive o próprio evolucionismo, ele tem muitas questões a serem exploradas do ângulo lógico, que eu pretendo trazer para vocês umas análises mais profundas a esse respeito também. Por isso, se inscreve no canal, tá? Para você acompanhar nosso trabalho aqui, se você não for inscrito. Ativa as notificações, isso é muito importante, porque o YouTube não entrega os meus vídeos para vocês que não têm as notificações ativadas. Curte o vídeo para espalhar para mais pessoas. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.